Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Convido a todos para se sentar aqui conosco. Vamos abrir o COGEA, edição 2019, com o Jogo do Brasil, né, pessoal? Daqui a pouco tem o Jogo do Brasil no telão. Muito bem. Muito bom. Pessoal, então, muito bom dia. Oficialmente damos início ao COGEA, edição 2019, o Congresso de Gestores de Entidades Associativas. E meu nome é Fernando Palazzo, estou na MCI há 2 meses como diretor de eventos proprietários. O COGEA é um evento proprietário da MCI e que fará parte do calendário de eventos da empresa para os próximos anos. Para iniciar hoje o nosso congresso, eu chamo aqui Admilson Cerqueira, presidente do COGEA e atualmente na SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Admilson, seja bem-vindo, nosso presidente. Parabéns, cara. Muito orgulhoso de estar contigo. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar por aqui. Eu não gosto de improvisar muito em falas assim, e nunca dá muito certo, então eu sempre sigo um script, até porque a gente tem um tempo muito curto, 5, 6 minutos para dizer o que a gente tem a dizer, e é um prazer muito grande estar aqui. O Fernando já disse, meu nome é Admilson Cerqueira, estou tendo o privilégio e o prazer de presidir a primeira edição do Congresso de Gestores de Entidades Associativas, a COGEA. Esse congresso nasceu mais ou menos 2 anos e meio, 2 anos atrás, e partiu de uma necessidade do nosso mercado. A gente estava conversando sobre mercado, sobre possibilidades, sobre necessidade da gente tornar o nosso mercado mais profissional, e aí surgiu o embrião deste evento que a gente espera que seja muito importante para o nosso setor. E eu digo nosso setor porque eu sou oriundo deste meio. Eu tenho a formação de jornalista, eu fiz jornalismo científico e toda a minha carreira eu trabalhei em entidades associativas. Primeiro em área de nutrição enteral e parenteral, depois instituições governamentais, não governamentais, de atendimento a crianças em situação de rua. E nos últimos 15 anos eu tenho sido agregado ali na Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e desses 15 anos, desde 2008, eu sou o principal executivo da associação em São Paulo. E nesse tempo de gestor de uma entidade associativa, eu aprendi 2 coisas. Primeiro, que é uma mentira no nosso mercado. A mentira é que o mercado associativo não é profissional. O mercado associativo não precisa se preocupar com formação, que as entidades associativas elas não têm essa pressão que o mundo corporativo tem por qualificação, e não raras vezes o mercado associativo ele nasce por iniciativas pessoais de benfeitores que acabam gerenciando esse mercado como segunda ocupação, não como sua ocupação principal. Isso é uma mentira. Mas eu aprendi uma verdade nesses 10 anos. E a verdade é que não há diferença entre nós e as grandes empresas e os grandes players do mercado. Nós sofremos as mesmas pressões por resultados, nós temos necessidade de gerenciar custos e despesas de forma austera. O nosso desafio cotidiano é conseguir patrocínio, que é algo cada vez mais difícil, sobretudo no nosso negócio. Nós não produzimos coisas, nós não vendemos coisas, a gente oferece serviço, a gente presta um serviço. Isso, muitas vezes, não tem um valor no mercado, não é uma coisa que você pega e venda. Então, não há um valor perceptível, e é muito difícil. Agora, a gente tem pressões. As grandes empresas precisam vender mais? Arrecadar mais? Bom, você também precisa. As grandes empresas precisam qualificar seus profissionais para oferecer serviços para manter o seu associado ali satisfeito com o que você oferece? Bom, nós também, você também precisa fazer isso. Você tem necessidade de ter um corpo de funcionários e profissionais qualificados, bem informados? Tem necessidade de resultados? Bom, nós também temos. Então, não há nada que nos diferencie desse mundo corporativo.
Nós precisamos das mesmas coisas, temos as mesmas demandas, e foi isso que nos trouxe aqui hoje. A ideia é que esse congresso ele seja como é aquele termo? De uma incubadora, e ela daqui possa crescer algo que faça com que o nosso mercado, a nossa entidade, os nossos profissionais e os nossos associados vejam e percebam valor naquilo que ele oferece. Então, eu queria agradecer muito a iniciativa da MCI em ter confiado, e eu diria mais, eu diria que a MCI foi ousada, né, por ter iniciado este projeto lá 2 anos e meio atrás. Todos nós sabemos que criar algo do novo não é fácil, e não tem muita perspectiva, né, e muita gente não dá muita... o horizonte é muito curto, então foi uma ousadia muito grande da MCI em pensar este algo novo, e eu quero, de público aqui, parabenizá-los pela iniciativa. Agradecer aos parceiros que estão conosco, né, isso é sinal de grande confiança, você colocar a sua marca, agregar a sua marca no evento que é novo, e que você não sabe se vai dar certo, isso é muito difícil, pessoal, muito difícil. E eu queria aqui agradecer a confiança desses parceiros. Eu espero, de verdade, que deste evento nós tenhamos muitos, mas muitos resultados no futuro. E queria agradecer a presença de vocês, né? Vocês são a principal razão da gente estar aqui, e eu queria encorajá-los, né, no final desse encontro, que vocês nos brindassem com seus comentários, com as suas críticas. E quero dizer que este congresso não é meu, não é da MCI. Esse congresso é de vocês. Portanto, sejam bem-vindos. Bom trabalho e obrigado a todos. De fato, o Admilson falou muito bem, né? Esse é um projeto ousado, é um projeto que a MCI ousou, e essa ousadia, ela tem uma liderança, e essa liderança hoje, na área de congressos, é feita pelo Rodrigo Cordeiro, que é o nosso diretor de PCO. Até sugiro mais palmas, porque ele é meu chefe. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Deixa eu primeiro me arrumar aqui. Primeiro, bom dia a todos. Que prazer ver essa plateia aqui presente no FEComércio nos dias 2 e 3 de julho. Quero que vocês saibam que foi um enorme desafio conceber esse evento, mas todo desafio que se tem na vida, eu acho que o primeiro momento que a gente tem que ter é olhar para o lado e perceber que realizar um projeto desse sozinho é algo absolutamente insalubre e que não gera legado, não gera o bem do mercado. Portanto, o fato da MCI promover um evento significa a nossa vontade de fazer com que cada um se sinta empoderado a ser um protagonista de um novo momento do mercado associativo. Esse é o COGEA. O que nós vamos fazer aqui durante esses próximos 2 dias é justamente isso, é provocar o primeiro grande encontro do mercado associativo, que é composto por gestores, executivos, voluntários e colaboradores de entidades. A programação foi feita com muito carinho, para que vocês possam desfrutar ao máximo da realização desse evento. Eu começo, impossível não começar desse jeito, agradecendo. E um agradecimento muito especial ao nosso presidente do COGEA, o Admilson. O Admilson foi uma pessoa que tão logo surgiu a ideia, efetivamente, da gente conceber o COGEA, o nome que primeiro veio à nossa cabeça foi do Admilson, para ser o presidente dessa edição do COGEA. Pelo protagonismo que ele exerce no mercado associativo, pela forma limpa com que ele faz a gestão da SBOT, isso, para a gente, nos orgulha muito termos um presidente como o Admilson do COGEA. E eu peço uma salva de palmas ao Admilson. O fato de eu estar aqui nesse palco me traz uma luz, mas que não é minha. Essa luz é de um time. Eu primeiro agradeço quem junto inspirou a ideia do COGEA, meu grande amigo Juarez Carvalho, foi quem concebeu o COGEA junto, e a realização desse projeto em si só foi possível graças ao trabalho da equipe da MCI, a quem eu peço uma salva de palmas e o meu agradecimento muito especial a todos que aqui estão presentes. Obrigado.
Olhar para o lado significa perceber que nesse mercado de eventos tem uma característica, a primeira delas é que a gente tem que trabalhar com paixão, com amor, verdadeiramente amor. Sem amor, a gente não funciona. E segundo, que nós nunca estamos sozinhos. Qualquer evento, a cadeia produtiva de um evento, normalmente é composta por cerca de 60 a 70 fornecedores que passam pela realização de um evento. Então, tão logo o desafio foi criado, o primeiro trabalho que a gente teve foi olhar para o lado e perceber o seguinte: quais são as empresas que têm valores de marca que são similares àquilo que nós estamos criando para o Cogea, que é o que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E aí a gente se deparou com as marcas que aqui estão presentes. Então, o nosso agradecimento muito especial a cada um dos apoiadores, realizadores, patrocinadores do Cogea que estão aqui, por vocês acreditarem, como bem disse o Admilson, na primeira edição de um evento que já nasce abusado. Abusado porque o Cogea não é um evento. Ele é a construção de uma comunidade. Isso é um novo conceito, que é o que a gente acredita ser o futuro do mercado de eventos. O mercado de eventos passou por trocas, por transformações, onde a primeira era realizar evento em si. Depois nós passamos a criar experiência. E nós estamos num momento que ou a gente vai fazer a criação e gestão de comunidades, ou a gente vai continuar sofrendo com as oscilações normais do mercado, conforme economia e daí por diante. Então, acho que a questão da criação do conceito da comunidade é um negócio muito legal. Eu quero, então, iniciar agradecendo os nossos patrocinadores. O Cogea tem o oferecimento R1 e TES. Muito obrigado ao Paulo Amorim, obrigado ao Rafael. São mantenedores dessa comunidade do Cogea Bourbon Hotéis e Resorts, Hoffman e Target Tecnologia, Levita Tour, Royal Palm Plaza, Cota Ouro, Upgrade Audiovisual, Cota Prata, Costa da Mata Atlântica Convention and Visitors Bureau, Mendes Convention Bureau, Transamérica Expo Center, Cota Bronze, Casino Experience, Enjoy Punta del Leste, GL Events, Global Nexus, Recanto Cataratas, e nós ainda temos como expositores Accor Hotels, Expo Center Norte, Foz do Iguaçu, Destino do Mundo, Porto Alegre e Região Metropolitana, Convention and Visitors Bureau. O aplicativo de mobilidade oficial do nosso evento é a 99, portanto, chamem quando forem se deslocar para os hotéis e daí por diante, por favor, utilizem 99. E como apoiadores a Ampro, a ESPM e a MPI, Meetings Professional International, que realiza o LAMEC nessa mesma estrutura na quarta-feira, onde são todos vocês convidados a continuarem conosco. Rapidamente sobre o Cogea, eu falei para vocês sobre a questão da construção da comunidade. Os valores que nos pautaram para a construção da comunidade, para perceber que havia uma demanda não só para um evento, mas sim para a construção da comunidade. O Cogea tem como missão trazer soluções para os desafios comuns das associações e sociedades. Quantas são as vezes que, de fato, aqui nós vamos ter entre 200 e 300 entidades aqui presentes. Nem estou falando de pessoas, estou falando de gente inscrita, de associações. Quantas vezes esse número de pessoas do mercado associativo sentou para conversar? Para criar uma relação de benchmarking, para transbordar conhecimento, trocar informação. Essa é a nossa principal missão. A visão, ser referência de conteúdo para o terceiro setor e para os seus stakeholders. A parte de conteúdo é a parte fundamental. Muito mais do que realizar um evento de 2 dias, como a gente está fazendo aqui, o Cogea nasce aqui. E vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Os nossos valores. Construir e valorizar relações justas, portanto, esse mercado associativo, ele funciona à base de relações justas. É inegável isso. Patrocinador, expositor, seja lá quem for, a base de tudo isso é a justiça nas relações. Fazer amigo e não ter apenas contatos. Saber para quem poder ligar. Saber quem poder engajar no teu sonho, no teu projeto. E a gente sabe quantas entidades também vivem de sonhos. Ajudar para ser ajudado. Portanto, convido vocês, compartilhem aquilo que sabem. Utilizem dos meios de comunicação do evento para compartilhar aquilo que a sua entidade faz. Para que todo mundo possa aprender com você também. Seja um protagonista, não seja um coadjuvante. O Cogea não foi feito para isso. O Cogea foi feito para dar protagonismo para todo mundo que aqui se faz presente. E compartilhar resultados para poder crescer. Esse também é o nosso desafio enquanto MCI. As premissas do setor.
aquelas que o Admilson tocou na apresentação que brilhantemente fez. As entidades qualificam, aperfeiçoam e aproximam pessoas e organizações através de valores e culturas. É isso que a entidade faz. A entidade é uma instância neutra onde os interesses de um grupo mobilizado se colocam à frente, onde o conhecimento é a base de tudo. A ciência se faz presente. A ciência está enraizada nas entidades. Essa é a parte mais pura que uma entidade tem. E é disso que nós estamos falando. O mundo moderno, com diversos canais de comunicação, possibilitando maior interatividade e ajudar nas relações humanas. O mundo mudou. Efetivamente, a comunicação no mercado associativo mudou. É outra. Havia um jeito de se comunicar e existe um novo jeito de se comunicar. Que tal a gente aprender junto como chegar nesse lugar? Informação gratuita e de fácil acesso. A gente, hoje, algumas entidades cobram por conteúdo, o que tem sentido. Mas a gente não pode esquecer que Harvard disponibiliza gratuitamente, que MIT também disponibiliza gratuitamente. Então, nós estamos cobrando por o quê mesmo? Se ele não se capacitar conosco, ele vai achar um outro lugar. Quem sabe não seja um caminho a gente pensar outras formas de rentabilizar aquilo que nós estamos fazendo, que talvez não seja o que nós estamos querendo vender. Embalar o produto certo para o público certo. É aí disso que nós estamos falando. Os investidores que antigamente aceitavam tudo do mercado associativo, hoje não têm mais estômago para trabalhar com as oscilações de gestões de entidade. As transições das entidades costumam ser épocas muito penosas para as entidades quando não se tem um executivo à frente. Então, um dos desafios que a gente tem aqui é discutir esse assunto com profundidade. Como minimizar a dor dessa transformação de uma diretoria para outra, sem que as marcas sejam impactadas, porque, no fundo, elas estão aportando recursos na entidade, e assim como o associado paga... Aí, quando eu falo investidor, eu falo, inclusive, do associado. O associado está colocando dinheiro na associação também. Então, ele não quer a oscilação da entidade, ele tem que acreditar que aquele trabalho é um trabalho perene, de ano todo. E a verdade é que não tem uma resposta para tudo que eu estou falando aqui, não. Quer dizer, são várias as respostas, e essa aqui é a primeira vez que a gente vai se reunir para discutir isso, efetivamente isso. E muito mais do que um de vocês voltar para o seu escritório no dia seguinte com o desafio de tentar entender tudo que você depurou aqui do evento, que tal a gente continuar em contato? Que tal a gente ter começado aqui, mas não acabar aqui? Então, amanhã não é o fim do COGEA. Nós dizemos internamente que amanhã é o início do COGEA. A gente efetivamente começa amanhã. O COGEA começa amanhã com da comunidade de COGEA. Hoje é o Congresso COGEA e, a partir da manhã, começa a comunidade do COGEA. Então, para deixar bem claro para vocês, o que é o COGEA? O COGEA é uma comunidade que congrega as associações e sociedades brasileiras. Por que COGEA? Para a gente poder pensar junto e de forma perene, durante o ano todo, sobre como enfrentar os desafios do setor associativo do Brasil. Quantas entidades vão se reunir no COGEA? Os números comprovam que até amanhã nós vamos ter 300 entidades já cadastradas no aplicativo do COGEA. E a nossa expectativa é chegarmos a 500 entidades até o final do ano. Porque, como eu disse, esse trabalho é contínuo. Ele está começando aqui, ele segue adiante em outras frentes que eu vou apresentar mais na frente para vocês. Quem participa? Gestores, executivos, colaboradores e voluntários de entidades do terceiro setor. Se você pertence a essa categoria, seja bem-vindo. Essa aqui é a sua comunidade. Aqui está o grupo que vai responder perguntas que você vai ter no seu cotidiano. O que esperar dessa comunidade do COGEA de hoje em diante? Conhecimento, informação, relacionamento e benchmarking. Isso é o que nós vamos entregar para vocês. Quanto tempo dura o COGEA? O COGEA dura o ano todo. Presencialmente, vão ser vários os cursos, reuniões, eventos que nós vamos realizar, tanto em São Paulo quanto pelo Brasil. E esse outro ponto que eu faço questão de mencionar para vocês é o seguinte: o COGEA se desmembra para o futuro, que pode ser de forma temática ou de forma regional. Então, a gente pode pegar um módulo sobre contabilidade para associações e fazermos um evento de um dia sobre esse tema. Podemos fazer um evento sobre comunicação de associações e um outro dia dedicado a discutir esse assunto. Eventos, enfim, todos os temas que são atinentes ao mercado associativo. Mas, remotamente, o aplicativo e o site são abastecidos diariamente por uma equipe que está contratada para poder fazer somente esse trabalho. Então, a gente está filmando tudo que está acontecendo aqui, e tudo que acontecer aqui vai ser encapsulado e divulgado para vocês durante o ano todo. Assim como todas as atividades do COGEA vão partir da premissa básica de que vão ser filmados para que todo mundo possa ter acesso a tudo aquilo que está acontecendo. Então, a ideia
é que todo mundo tenha, como uma espécie de uma mídia social, o seu aplicativo do Cogea. Esse é o nosso grande objetivo. Como se engajar? Aí eu faço um convite a todos. Se puderem fazer isso agora, eu ficarei muito feliz. Baixem o aplicativo do Cogea. Atrás do seu crachá tem um QR Code. Façam o download e façam seus cadastros no aplicativo, para que vocês possam desfrutar o que há de melhor em informação do mercado associativo. Quanto antes vocês fizerem, melhor para todos nós, porque a gente vai soltar muita informação no aplicativo desde já. Então, é o melhor jeito de você conhecer quem está aqui no evento, para você poder marcar sua reunião, ter uma área de networking. E o aplicativo do Cogea funciona como uma mídia social, onde você faz postagem das suas impressões, daquilo que você está vendo, enxergando, como você está percebendo o evento. Você pode... Então, eu faço... Olha, no próximo painel, tem uma coisa que eu faço da minha entidade que eu quero compartilhar. É justamente esse o objetivo do aplicativo. Ele não é um aplicativo estático. Ele é dinâmico, onde vocês conseguem participar, apoiar e fazer tudo aquilo que vocês quiserem no que tange a questão da comunicação. Aqui estão os meus contatos. Eu faço uma palestra amanhã e eu queria fazer um convite a todos, se me permitem. O que nos traz aqui, efetivamente, é a criação de uma comunidade, significa pertencer a um grupo. Às 11 horas da manhã, todos nós vamos pertencer a um grupo de torcedores de uma paixão nacional que é o futebol, onde nós vamos ter esse telão inteiro transmitindo o jogo. Então, nossa programação vai até às 11, a gente para a programação e a gente retoma logo depois do jogo, com o almoço sendo servido aqui. Meu convite, cada um de vocês recebeu uma camiseta, então, assim que chegou, e meu convite é que a gente coloque a camiseta agora, para a gente poder se pertencer, se perceber como um grupo do mercado associativo e que, de fato, vai transformar esse mercado para os próximos dias. Quem topar o desafio, eu faço o convite para que façam isso agora. Tem argentino com camiseta do Brasil, dá uma olhada. Tem argentino com camiseta do Brasil. O Lúcio Vaqueiro, MCA Argentina. Obrigado por ter vindo, Lúcio. Pessoal, é isso. Tenham em nós um grupo muito feliz de tê-los aqui. Hoje, para a gente, é uma data muito simbólica. Lançar a comunidade é um desafio, porque o Brasil não tem comunidade. A única comunidade que a gente acha que existe é a comunidade da Campus Party. A Campus Party tem uma comunidade efetiva de uma galera que se engaja durante o ano todo. E o nosso convite, muito mais do que participar de um evento, é que vocês se sintam parte de um grupo que vai pensar o mercado da gente o tempo todinho. Então, venham junto com a gente, vamos embarcar nesse sonho da gente transformar o mercado associativo com conteúdo. Protagonistas, vocês não são coadjuvantes, vocês estão à frente da história. Visitem os stands, todos eles trouxeram muita inovação, muita informação, muita experiência. Por favor, venham. Quem gosta de jogar, tem um mini cassino ali à esquerda. Por favor, sejam bem-vindos. E eu, com isso, termino a minha fala da sessão de abertura. Faço um agradecimento muito especial ao Admilson, presidente do Cogea. Obrigado por ter topado o desafio, Admilson, de estar conosco. Quero dizer para vocês também da minha enorme satisfação de trabalhar com alguém como é o Fernando Palauso. Fernandão, obrigado por tudo, pela parceria. O Fernando é diretor de eventos proprietários da MCI, na área de congressos. É um presente que a vida profissional me deu, e a gente foi muito bacana esse encontro, e ter você no nosso time hoje em dia é um grande prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Eu convido vocês a descerem, eu vou apresentar o próximo palestrante, para a gente poder dar início ao nosso evento.
Nós vamos agora dar início, então, oficial ao COGEA. A primeira palestra que nós vamos falar é sobre a ética para a felicidade. Algumas reflexões sobre a felicidade e sua íntima relação com a ética, num tom descontraído e leve. Questões sobre sentido da ética individual e coletiva, vida virtuosa, propósitos, desafios e realização no horário de Aristóteles, Nietzsche e Sêneca para uma vida melhor na atual contemporaneidade. Caraca, que palavra difícil. E para isso eu convido para o palco Ives Alejandro Munhoz, filósofo e professor, com estudos em ética e neurociência, com interesse nas bases neurais do comportamento moral, educação ética e ética para a felicidade, em especial as virtudes morais, empatia, cooperação, honestidade e altruísmo, e também no pensamento ético de Aristóteles, membro do grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em ética e felicidade do Instituto de Psiquiatria, Ambolim, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por favor, seja bem-vindo. Alô? Bom dia, tudo bem? Parece que estou em Moscou, está todo mundo de amarelo. Eu fico muito feliz e honrado, mas à medida que as sociedades foram ficando maiores, as pessoas foram se acotovelando dentro de cidades, há uma necessidade de haver comportamentos pró-sociais. Existem pessoas que não sabem viver em sociedade. Existem pessoas que não sabem viver junto com os outros. A gente percebe isso facilmente. A gente percebe, por exemplo, que as pessoas sequer respeitam horários dos outros ou respeitam a individualidade do outro. O que a gente precisa, na verdade, é de um forte estudo e uma forte educação em comportamentos pró-sociais. Eu, particularmente, faço isso em escolas. Eu estou fazendo uma capacitação em escolas, mas eu já fiz em empresas. Existem empresas que procuram, por exemplo, que seus funcionários sejam mais pró-sociais. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra numa empresa para falar de cooperação. O diretor chegou e falou para mim, você podia ir lá fazer uma palestra sobre cooperação? Eu falei, mas aqui vocês não são cooperativos? Mais ou menos. Só que falar de cooperação, você vai lá, fala uma segunda-feira, na terça-feira, não tem mais ninguém cooperando. Essas coisas você precisa falar, e você precisa falar com bastante frequência. Então não adianta você ir lá fazer uma palestra e virar as costas e ir embora. Eu tenho amigos meus filósofos que gostam de fazer diagnósticos sobre o que está de errado na nossa sociedade. É lógico que a gente já sabe o que está de errado. Né? Eu tenho vários amigos, inclusive ex-professores, que falam assim, Ives, ou plateia, a gente vive uma crise ética. Por isso eu já sei. Eu quero saber se alguém me dá uma solução. Essa parte eu já sei. E tem solução. E essa solução tem 2.500 anos. Com um cara chamado Aristóteles. E olha só que legal. A gente ainda não aprendeu. Legal, né? Aristóteles diz que as virtudes nos ajudam a ter comportamentos pró-sociais. E eu nasço com essas virtudes? Então, já se sabe que existem comportamentos que são herdados de pai, mãe, avô, segunda geração. Mas são comportamentos morais muito rudimentares que a gente chama de proto-moralidade. Eu passei 2 anos numa faculdade fazendo estudo com bebês. Estudo com bebê é um saco, por quê? Que nenhum bebê nos escute. Porque tem dia que eles não estão afim, tem dia que eles só querem babar, né? Eu fazia estudos com bebês de 6 meses, 5 meses. Tinha dia que eu tinha que ficar andando com eles no hospital e eles não queriam saber. Né? E outro, eu tenho que ter a mãe junto. Não pode ficar só eu e o bebê. Dá um rolo. Não posso roubar o bebê. Né? Eu preciso da mãe junto. E aí a gente replicou experiências que foram feitas na Universidade de Yale, em 2007, mostrando que bebês de 6 meses de idade já têm um comportamento proto-moral. Já tem algo como moralidade. Olha só que curioso. Olha quantas virtudes tem. Tem muito mais. Essas são as que eu consegui estudar. Essas que estão aqui ao redor. Todo mundo já ouviu falar.
Polidez, resiliência, confiança, empatia. Empatia é que todo mundo gosta de falar e todo mundo não aplica. Nossa, mas você vai numa livraria, está cheio de livro de empatia. Nossa, mas empatia para lá, empatia para cá. O cara deu uma fechada para você no trânsito, você toca uma buzina nele e pronto, acabou a tua empatia. Na hora de uma fila de banco, não tem empatia. Tem um monte de virtudes. Todas elas podem ser ensinadas. Podem não. Devem ser ensinadas. Quem deveria fazer esse papel? Quem faz esse papel? A família e a escola. Primeiro começa com a família e depois vai aumentando com a escola. A escola vai refinando determinadas virtudes. Tá? O problema é que a escola hoje só quer saber de matemática e português. O que importa é que se a criança sabe ler uma placa de trânsito e pagar a conta. Só, né? Eu passei um tempo estudando macacos. Eu até queria ter um, mas não deixaram. Macacos, e eu vou dar um exemplo de um comportamento pró-social dos macacos que a gente chama de reciprocidade. A gente não gosta de usar empatia, porque não é bem empatia. E é muito técnico saber qual que é a diferença entre empatia e reciprocidade. Essa foto foi tirada em 2014 por o maior primatologista hoje citado em publicações científicas. Ele chama Frans de Waal. Ele é um holandês radicado nos Estados Unidos, professor da Emory University. Ele tirou essas duas fotos. O que você está vendo nessa foto aí? Você está vendo à esquerda um macaco consolando o outro macaco. Olha só que curioso. Um macaco consolando o outro. Ei, eu não sabia que macacos consolavam. Pois é. Um está triste porque perdeu o cargo de macho alfa e o outro amigo está ali consolando. Olha que curioso. E na foto da direita tem um macaquinho pequeno subindo numa árvore pedindo permissão para a mamãe para subir na árvore. Eu vou te contar um negócio, não sei se você sabe, há muito tempo atrás, os filhos pediam permissão para as mães. Mas faz tempo, né? Hoje só comunicam. Inclusive não comunicam pessoalmente, mandam um WhatsApp para a mãe, que é melhor. Mas houve uma época que nós éramos assim, nós pedimos permissão para a mãe. Isso aqui é um comportamento pró-social de animais. Tem comportamentos pró-social em bebês. Bebês muito pequenos, da faixa de 5, 6 meses de idade, já têm senso de justiça, por exemplo. Já sabem o que é certo e o que é errado. É lógico que você não vai chegar para um bebê desse e perguntar para ele o que ele acha do aborto, né? Não dá, né? Mas se você fizer um jogo onde você rouba as coisas dele, ele sabe que você está roubando. Né? Olha que curioso. Eu fiz pesquisas com bebês dessa idade aí. Eles são legais, mas tem dia que eles não estão afim. Em especial, a empatia. Existem táticas, mecanismos para você conseguir aumentar, por exemplo, a empatia. Eu vou pegar a empatia, mas poderia ser qualquer outro. Qualquer outra daquelas virtudes do círculo que eu mostrei para você. Qualquer uma daquelas. Eu vou pegar a empatia, que é a mais famosa, que está dando mais show. Essa iniciativa foi feita por uma advogada que virou pedagoga, eu tive a oportunidade de conhecer, uma mulher maravilhosa, chamada Mary Gordon. A Mary Gordon fez um projeto em escolas chamado Roots of Empathy, que é fazer com que crianças de 8 e 9 anos de idade aumente a empatia delas. Como? Você leva um bebê. Você leva um bebê na sala de aula, do jeito que está aí nas fotos. Tá? Também não pode roubar o bebê, tem que levar a mãe junto. E essa iniciativa em especial, ela foi feita em 8 países somente. E ela autorizou para que a gente usasse aqui no Brasil, com esse selo Roots of Empathy, aonde você precisa de uma sala de aula com crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Tem um porquê essa idade. Não pode ser nem muito mais nova, nem muito mais velho, tem um porquê. Um tapete, que não custa nada de caro. Uma professora que já está lá. E uma mãe e um bebê. Ou o pai e um bebê, ou o pai, a mãe e um bebê. Só o bebê não orna, não dá muito certo. E aí, com o passar das semanas, das atividades, através de uma
questionário com pais, professores, você percebe que essas crianças de 8, 9 anos de idade, elas vão ficando cada vez mais empáticas. Significa que a empatia pode ser aumentada, da mesma maneira como as outras virtudes podem ser aumentadas. Curioso isso. Bom, também se não fosse, o que eu estava falando aqui não ia servir para absolutamente nada. Se eu não pudesse aumentar o meu senso de justiça, se eu não pudesse aumentar o meu senso de responsabilidade, se eu não pudesse aumentar o meu senso de empatia, então eu não tenho nada para dizer aqui, vou ficar tomando suco ali e pronto, acabou. Mas é possível aumentar isso. Em que idade? É melhor nos pequenos, mas dá para fazer em adulto? Lógico que dá. Óbvio que dá. Dá para fazer em adolescente? Dá para fazer dentro de hospitais? Dá. Dá para fazer com pessoas de terceira idade? Dá. Dá para fazer com qualquer um. Outro projeto de aumento de empatia foi feito por um médico chamado Dr. Daniel Shen, do Hospital Universitário em Boston, que, eu não sei se você sabe, mas os médicos são profissionais muito mal avaliados nos Estados Unidos. Eles são muito mal avaliados numa virtude chamada empatia. E é verdade, tem médico que ele podia te atender no interfone, daria na mesma coisa. Minha mãe, quando se infartou em 2014, e ela se recuperou, várias vezes eu tive que levar ela no hospital, e o médico muitas vezes nem olhava para minha mãe. A gente entende a carga de trabalho dos médicos, a gente entende toda a problemática, mas se você perguntar para as pessoas, você vai perceber que existem muitas reclamações em relação ao profissional médico, em especial quando fala em empatia. Eu estou fazendo uma capacitação com alunos de terceiro ano de medicina na universidade que eu dou aula, onde a gente está fazendo iniciativas de aumento de empatia para médicos, ainda quando são estudantes. Ainda quando são estudantes. Dr. Daniel Shen, sabe o que ele fez? Ele pegou todos os alunos de último ano, residentes do hospital universitário, e internou todos eles. Internou numa sexta-feira. Falou para os alunos, viu, vocês venham para cá, venham de mochila, que eu vou internar vocês. E durante 24 horas tratou da pior maneira possível. Da pior maneira possível. 24 horas depois, tratou da melhor maneira possível. Eu disse possível. Para eles verem a diferença do que é ser maltratado e bem tratado. Então, todos os médicos tiveram que passar um dia de paciente muito mal atendidos e um dia de pacientes muito bem atendidos. Adiantou? Adiantou. Só que é uma coisa que você tem que estar sempre falando. Você pode pegar os médicos, levar para um acampamento, para um hotel, fazer uma imersão, sei lá que nome que você dá. Na segunda-feira, o cara tomou um esporro da esposa, acabou a empatia, acabou todos os tipos de virtude que você... É uma coisa que você tem que estar sempre alimentando. Eu estou fazendo isso, a gente está fazendo isso numa escola. A gente vai fazer com que as crianças semanalmente, mensalmente, fiquem falando de virtudes, até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se interiorize. Aristóteles dizia, não basta ter as virtudes. E por que eu estou usando virtudes e não valores, hein? Não são a mesma coisa. Valores não são a mesma coisa que virtudes, apesar que muitos valores são virtudes. Por exemplo, existem pessoas que dentro de casa têm um senso de justiça muito forte. Então elas têm valores que também são virtudes. Mas eu não vou mexer dentro da casa das pessoas. Jamais. Como você educa teu filho? Como você convive dentro da tua casa com os teus valores? É um problema de cada um. Eu estou preocupado da porta para fora. Eu estou preocupado no meio da sociedade. Eu estou preocupado dentro das empresas. Eu estou preocupado dentro das escolas. Eu estou preocupado dentro dos governos. Como que os governantes podem ser mais pró-sociais? Agora, nesse exato momento, eu estou estudando a desonestidade. A honestidade, que é uma virtude, e a desonestidade. Né? Mas isso é outro papo. Olha o que Aristóteles diz. Não adianta eu ter virtude, eu preciso colocar ela em
prática, aquilo tem que virar um hábito. Quer ver um exemplo? Como que você faz uma criança escovar os dentes? Como que você faz? Você chega para ela, ô, criança, escova os dentes. Ela fala, legal. E vai lá e escova? Não, você tem que pegar o creme dental, pegar a escova, colocar, fala, vai, escova aí, moleque. Aí ele põe na boca, vai, faz direito isso aí, ó. Escova aí os dentes do fundo, aí. Aí você vai fazendo isso aos poucos. Aí na segunda vez você continua, até que aquilo se torna um hábito. Ou seja, interioriza. Tomar banho também. Falar bom dia, obrigado. Uma vez eu falei isso para uma mãe, eu falei, a palavra obrigado para a criança não tem o menor sentido pequena. Ela não cresce com a ideia de falar obrigado. A gente que tem que ensinar ela a falar obrigado, não é? Tanto que você vai dar um presente para uma criança, ela não fala obrigado, fala, moleque mal educado. Aí a mãe fala obrigado, ele é obrigado. Aí você fala, por quê? Porque são coisas que você tem que fazer virar um hábito. Crianças a gente ensina a comer com a boca fechada, a falar bom dia, a agradecer, a cuidar das suas coisas, a não pegar as coisas dos outros. Um senso de justiça, por exemplo. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, quando ele era bem pequenininho. Uma vez, eu sou divorciado, eu trouxe ele para casa, ele tinha 5 anos de idade, e professor é uma desgraça, porque professor é professor 24 horas por dia. E aí eu falei, Rafa, vamos sair para comer um lanche? Ele falou, eu quero comer omelete. Eu falei, pô, moleque, vamos comer um lanche, vamos comer um McDonald's. Aí ele queria comer um omelete, fui lá, fiz um omelete para ele. Aí eu falei, vou dar uma sacaneada dele. Aí eu cortei um pedaço pequeno para ele, coloquei no prato dele, peguei o resto e coloquei no meu. Aí ele olhou para o prato dele, olhou para o meu e falou assim, por que o teu é maior? Eu falei, porque eu sou maior, ao seu tamanho. Aí ele falou, o que é certo é certo. O que você está ensinando? Justiça. Aí eu falei, o que você quer que eu faça? Metade. Aí eu fui lá, cortei, coloquei na metade. Claro que depois eu tive que comer o resto, porque ele arregou, né? Não comeu. Se você está numa sala de aula, você dá para todas as crianças bala. A criança fala, eu não quero. Pode dar para o meu amigo, você dá para o amigo, mas eu dou para todos. E você dá para o outro amigo. Mas eu, como professor, dou para todos. O que você vai fazer com essa bala é uma outra história. Então, você precisa tornar isso um hábito. E vez, tudo bem. Quer dizer que, então, que as virtudes têm a ver com o comportamento pró-social. Que Aristóteles fala há 2.500 anos. E que a gente aprendeu de maneira bem porca, se é que aprendeu. E a gente deveria estar sempre ensinando isso, seja para crianças ou para adultos, seja para funcionários, para vereadores. Pô, a gente deveria montar um curso em Brasília disso, né, cara? Eu convido todo mundo a gente ir para Brasília montar um curso disso aqui, de comportamento pró-sociais para políticos. Mas o que isso tem a ver com felicidade? Eu estudo felicidade, mas a gente não estuda felicidade para dar 20 receitinhas de como ser feliz. Se você for em qualquer livraria, você vai encontrar lá 7 maneiras de ser feliz, 10 maneiras de ser feliz. O pessoal não entrou no acordo se é 7 ou 10. Não tem esse acordo. Eu não estudo isso, eu estudo o que pessoas que se consideram felizes têm em comum. Eu conversei com centenas, e vou conversar ainda com centenas de pessoas, porque eu quero saber o que realiza elas. E eu descobri várias coisas interessantes. Uma delas é que as pessoas felizes não sabem, mas elas são virtuosas. De maneira geral. Essas aqui são algumas das virtudes, tem uma lista gigante. Eu coloquei aqui as principais. As pessoas que se consideram felizes têm essas. Mas elas entendem de que para você ser feliz, tem que ter 2 coisas. Você tem que ser feliz com você e você tem que ser feliz no meio de outras pessoas. Aliás, foi por isso que os gregos criaram a política. Para que era a política para os gregos? Era que o governante ia promover a felicidade para quem? Para todos. Aqui, hoje, na contemporaneidade, o político provém felicidade para o seu bolso. Brincadeira, estou brincando. Mentira, não é verdade isso. Então, a ideia do político, da política, quando foi criada, era isso.
fazer com que as pessoas todas fossem felizes. Eu não posso ser eu feliz no meu carro blindado e o resto do mundo caindo aos pedaços. Eu preciso eu ser feliz e contribuir para uma sociedade mais feliz. De que maneira? Onde todos tenham as oportunidades para se desenvolver na virtude. É isso que eles chamam de... Não chamam, porque na Grécia não há essa palavra felicidade. Os gregos não usavam essa palavra felicidade. Eles usavam essa palavra aqui, ó. Bem viver. Bem viver. Essa palavra felicidade, ela é mais moderna. Ela é mais moderna. Tá? Tanto é que se você... Hoje os jovens são fissurados com essa história de felicidade. Mas se você perguntar para as pessoas de mais idade... Não tinha essa história de ser felicidade. Você pergunta para a tua avó. Vó, você é feliz? A avó ia falar assim, ah, filho, vai levando, né? Vai levando. Mas você é feliz? Ah, vai indo, né, filho? Não tinha essa carga, essa necessidade da pessoa mostrar a felicidade o tempo todo. Até porque felicidade não é isso. A ideia de felicidade é bem complexa. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com realização, tem a ver com uma série de outras coisas. Hoje, as pessoas que são viciadas em redes sociais, eu adoro redes sociais, mas tem pessoas que são viciadas em redes sociais, na cabeça delas eu tenho que mostrar 24 horas por dia que eu sou feliz. Mas até aquele que ama o que faz, como é o meu caso, eu chego em casa às 11h30 da noite, depois de dar aula, só o pó. Até quem é feliz fica cansado, fica agoniado, não é? Então, como que eu faço? Como que eu faço, então, para ensinar as virtudes que vão ser tanto importantes, que vão ser tão importantes para que a pessoa seja feliz com ela, que os gregos chamam de eudaimonia, como a felicidade no meio de outras pessoas. Para isso, eu preciso do quê? Da educação. E aqui eu não estou falando de educação em escola, necessariamente. Também. Estou falando de educação, precisa ser ensinado. Ensinar as crianças pequenas. Eu fui fazer uma palestra dentro de uma empresa para ensinar funcionários mais velhos do que eu a ser cooperativos. Mas eles não aprenderam a ser cooperativos? Não sei. Talvez sim. Mas a nossa sociedade, ela não é muito fã de ser cooperativa. Então, aos pouquinhos, a pessoa vai deixando de ser. Então, a gente tem que dar drops, a gente tem que dar sempre ali, falando de cooperação o tempo todo. Não é uma coisa que você vai lá, faz uma palestra, vira as costas e vai embora. Resolve parcialmente isso. Até que aquilo se torne uma coisa do indivíduo, interior dela. E uma das coisas que todas as pessoas que são felizes, todas as pessoas de estudos desde 2000 para cá, que estudaram felicidade e descobriram que as pessoas que são felizes têm duas coisas em comum. Essas duas coisas que estão na lousa. Eu ia falar na lousa, que brega. Professor é uma desgraça, eu ia falar na lousa. No slide. Que esse filósofo amado e odiado, e o filósofo não estuda filósofo para ficar se apaixonando por eles, apesar que eu tenho amigos que fazem isso. Ele estuda o que o filósofo fala, ele acha maravilhoso. A gente não estuda filósofo para pagar pau para eles, a gente estuda filósofos para criticá-los, inclusive, para dizer, ó, você está errado. Mas naquela época fazia sentido. Friedrich Nietzsche, muita coisa eu não concordo com ele, mas tem algumas coisas que eu concordo nele. E uma delas é essa aqui, ó. Ele fala em vários estudos, em vários dos seus livros, de que as pessoas que são felizes, e isso hoje você pode fazer qualquer pesquisa em Harvard, em Yale, em Stanford, em Oxford, em qualquer lugar que centro de estudo, aqui no PQ, onde a gente tem um centro de estudo de felicidade, que as pessoas felizes têm duas coisas. Primeiro, elas sonham. Elas primeiro fazem as coisas acontecer aqui dentro. E depois elas se jogam dentro do objetivo. E como um dos apresentadores falou aqui, se joga, mas não se joga de qualquer jeito. Se joga com paixão, se joga com amor.
Porque ninguém faz as coisas sem amor, sem paixão. A gente faz meia boca quando as coisas são pela metade. Quando você está apaixonado, você não vê o tempo passar. Você fica horas fazendo as coisas. Já reparou? Quem se apaixona por alguém se esconde atrás do poste para encontrar a pessoa amada, né? A pessoa amada. Oi, tudo bem? Né? A gente, quem se apaixona não vê o tempo passar. Aí você podia dizer assim, Ives, quer dizer então que as virtudes são necessárias para um comportamento pró-social, que a gente precisa urgentemente disso, seja em crianças, seja em adultos, seja em quem for. Para isso elas precisam ser interiorizadas. Isso. Para isso ela precisa fazer parte de você. E aí Nietzsche coloca todas essas ideias de sonhos e propósitos. E para finalizar, uma frase de um filósofo romano chamado Sêneca, que foi professor daquele que queimou Roma. Como é o nome dele? Nero. Imagina, Nero queimou tendo um professor desse. Imagina o que ele teria feito se ele não tivesse tido um professor. Sêneca coloca de que as pessoas virtuosas que se propõem a ser felizes só são felizes quando sabem para onde querem ir. Senão, a gente vira aquele pagode cafona, deixa a vida me levar. E apesar do Zeca Pagodinho deve ser um cara gente finíssima para sentar e tomar uma cerveja com ele, ele não entende nada de filosofia. Deixa a vida me levar? Não. Eu também tenho que, uma parte, pelo menos, do meu esforço eu guiar. O resto, eu vou deixar pela fortuna. Pela fortuna. E eu sou completamente maluco de achar que é possível a gente ensinar virtudes de pequenos até adultos, em qualquer idade, em qualquer hora. Para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais coesa, com mais amor para os nossos filhos, para os nossos netos e para aqueles que não têm, infelizmente, 3 refeições por dia, como nós. Agradeço de coração. Obrigado. Nós agradecemos demais a palestra do Ives sobre ética e felicidade, um tema super relevante para as entidades, ética como princípio de tudo, base de tudo. E nós vamos começar, então, já dar início, convidar o Ives a descer e já compor para o próximo painel, cujo tema é Descomplicando a Contabilidade e as Finanças das Entidades, cujo coordenador é o Alex Panchot, da Bookkeepers. E ele apresenta os demais convidados. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter topado nosso convite de ficar à frente do COGEA. Bom dia a todos e todas. Depois de uma palestra dessa apaixonante do professor Ives, a gente vai falar de um tema bastante enfadonho, eu acho, que é contabilidade. Eu convido os meus colegas a comporem aqui a nossa mesa, a doutora Elis, o doutor Bruno e o doutor Ricardo. Agradeço ao Rodrigo, ao Admilson, os organizadores do evento, os patrocinadores, esse importante congresso, onde a gente vai tentar colocar um pouco em prática a questão colaborativa e cooperativa dos nossos conhecimentos. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para que haja, de fato, um entendimento, um conhecimento colaborativo, onde todos possam se beneficiar dessas questões que a gente vai tratar hoje. A importância da contabilidade para o gestor das associações. Esse é um tema importante, na medida em que a contabilidade há muito tem sido vista como um empecilho para o desenvolvimento das associações e das empresas como forma geral. Mas a gente traz aqui uma importante visão da contabilidade como uma ferramenta para as tomadas de decisões dos gestores, seja da administração, seja da gestão técnica da administração. Então, a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão é fundamental. A gente tem um tempo certo
limite de tempo, então a gente vai tentar ser o mais breve possível para deixá-los mais à vontade também para o jogo. Convido também, depois dessa nossa exposição, que as perguntas e respostas sejam propostas no aplicativo. A gente tinha um time para fazer abrir para perguntas, mas como ficou um pouquinho exíguo, então as perguntas podem ser propostas no aplicativo. Como o Rodrigo aconselhou, espero que vocês baixem o aplicativo e, à medida que forem postas as dúvidas, a gente pode propor lá. Contabilidade descomplicada. Na verdade, o tema da contabilidade, a gente, como vê contabilidade, muitas das vezes tem números, né? Números normalmente não é uma coisa agradável para a maioria dos administradores. Mas a contabilidade moderna, ela tem um propósito. Como a gente disse na introdução, nas questões paroquiais, a contabilidade é uma ferramenta de gestão. Ela serve para o gestor tomar as decisões. A gente apresenta aqui apenas algumas contas da contabilidade que são importantes para serem entendidas. Qual é o objetivo contábil, né? Que é a captura, mensuração e evidenciação. Na verdade, o profissional contabilista hoje, moderno, não é mais aquele profissional contabilista onde o gestor quer tomar uma decisão e o contabilista emperra a tomada de decisão. Na verdade, não. Hoje, o contabilista ele é um auxiliar das tomadas de decisão. Ele tem todos os elementos, né, financeiros, todas as informações necessárias para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, a responsabilidade da administração sobre a demonstração financeira, a gente traz um panorama do que seria as demonstrações financeiras, né? Essa é o objetivo da demonstração contábil, que é fornecer importantes informações a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão. A capacidade que a entidade tem para gerar caixa e evidenciar e equivalentes de caixa, época esperada dessa geração, risco dessa geração e potencial. Essas são as principais contas contábeis, né, na verdade, onde a maioria dos gestores tem a experimentação, que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de mutações de PL, demonstração de fluxo de caixas e notas explicativas. O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, passivo e pelo patrimônio líquido. O ativo compreende os bens, os direitos e demais aplicações. O passivo compreende as origens dos recursos. O patrimônio líquido compreende os recursos próprios das entidades e esse valor é a diferença positiva. Essa, mais ou menos, é um cenário da conta, é um cenário contábil, né? Esse é o balanço patrimonial. De um lado é o ativo, do outro o passivo, e o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre passivo e ativo. Esse é um exemplo real, tá? É básico de um patrimônio líquido, de um balanço patrimonial, onde a gente consegue ver os ativos circulantes, mais ali do lado esquerdo a gente consegue ver quais são os passivos e embaixo o resultado do patrimônio líquido. Essa é a demonstração de resultado do exercício, que é receita, custo, sobre receita e custos e despesas sobre o lucro e prejuízo. A gente traz um exemplo também da demonstração de resultado. Demonstração de mutações patrimônios líquidos, que a DML é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido. Indica claramente a formação e utilização dessas reservas. Esse é um exemplo da demonstração, basicamente.
Isso são números reais. Demonstração dos fluxos de caixa. O mais importante, a gente não pode deixar de mencionar, são as notas explicativas. As notas explicativas são, na verdade, um pequeno resumo e uma demonstração dos parâmetros que foram tomados para as análises contábeis, a metodologia utilizada pelo profissional contabilista e uma breve introdução e uma breve, se a gente fosse colocar, seria uma explicação do que estaria contido naquela demonstração. O gerenciamento das demonstrações contábeis, a confiabilidade, considerar a relevância dos fatos e detalhes, comparações e exceções que, às vezes, quem irá tomar decisões precisa saber sobre os fatos que estão sobre os fatos da contabilidade. Se está dentro do previsto, não há o que mudar e decidir. No último ponto, o detalhamento das informações devem ser estruturadas de forma sempre a permitir as alterações de dados vez mais pormenorizadas e localizadas patrimônios e informações. Na verdade, assim, a gente ia trazer também as formas e análises como analisar as demonstrações, as contas contábeis, mas a gente não teria tempo. Então, a gente vai passar para a doutora Elis, que ela vai trazer aí as condições gestor e contabilidade, como o gestor e a contabilidade podem se comportar nessa relação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou do Conselho Federal de Contabilidade. Uma grande alegria estar aqui compondo com vocês essa comunidade, que eu entendo que terá um grande sucesso nos seus objetivos. E quero aproveitar a palestra do professor Ives para dizer que, nesse momento aqui, eu quero colocar um bebê. O bebê que vai estar aqui nesse momento vai ser os eventos que a gente realiza. Eu sei que vocês aqui são diretores, são executivos que no seu dia a dia têm que estar lidando com esses números, com essa contabilidade que parece uma coisa tão distante da gente. E hoje, para que você possa... deixa eu ver se eu coloco aqui primeiro a apresentação. O meu objetivo aqui é separar um pouquinho o papel do contador do papel do gestor do evento, o gestor da associação, da entidade de vocês. Esse grande desafio que a gente tem de ter o contador do nosso lado como sendo a nossa bússola, ele que vai estar trazendo para a gente essas informações de forma consistente e que vão fazer com que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho de uma forma mais responsável, de uma forma mais clara, com o nosso foco mais limpo. Esse é o objetivo de aproximar os gestores dos profissionais de contabilidade. Então, veja que a gente tem, nessa definição entre gestor e contador, claramente o papel do contador como apresentador dessas demonstrações contábeis, baseadas nas normas brasileiras de contabilidade. Eles trazem para a gente também as informações tributárias e acessórias, esses relatórios gerenciais que vão, dia a dia, nos apresentar informações de como andam as finanças da nossa entidade, as finanças do nosso evento. E, por um outro lado, nós temos aqui a pressão de, como diretores, conseguir realizar com liderança o objetivo institucional que a nossa associação tem, que a nossa entidade tem. Então, nós temos uma diretoria, nós temos presidentes, nós temos os próprios associados, todos eles cobrando desses gestores a realização desses projetos, que a gente consiga colocar em prática e fazer com que isso aconteça de verdade. Então, definir as prioridades
para cada diretoria, que agora há pouco um dos nossos palestrantes falou aqui que a gente lida com eu vou chamar, com as diferenças políticas. A gente tem o papel de gestor nas mãos, mas nós temos diretorias mudando a cada 2 anos, talvez a cada 3 anos, 4 anos, e um entra, tem uma prioridade. Quando uma nova diretoria entra, pronto, aqueles projetos são abandonados, vêm novos projetos, e a gente precisa de estar com muito tato político, convivendo com essas novas situações, de uma forma muito sábia e trazendo a empatia para que a gente possa conseguir ter o sucesso na condução dessas rotinas e desses procedimentos. E, de outro lado, a gente tem o corpo funcional, normalmente 100, 200, não sei, 300 funcionários, que são subordinados e que a gente precisa de estar trazendo motivação todo dia, pedindo para que esses funcionários colaborem com a gente, porque realmente a gente está vivendo um momento que a colaboração não está muito em prática. Então, professor Ives, eu acho que a gente não só bebês, mas a gente tem que começar a trazer gatinhos e cachorrinhos também para dentro, para ver se esse pessoal se anima e consegue nos ajudar. Porque, muitas vezes, sem a colaboração do nosso corpo funcional, que muitas vezes se revolta pela troca da diretoria, então ele gostava do presidente anterior e com esse presidente agora ele já não quer colaborar. Então, a gente precisa de estar ali navegando nesse ambiente que muitas vezes nos leva a situações complicadas, e gerenciar pessoas hoje, na minha opinião, é o maior desafio de qualquer gestor, de qualquer entidade no Brasil. Gostaria também de destacar para vocês a responsabilidade que a gente tem. Então, o que eu considero como uma ferramenta importante nesse contexto é o nosso planejamento. Então, sem a gente falar de NITS novamente, NITS falou em propósito, a gente precisa de ter um propósito, precisa de ter um sonho. Se a nossa entidade não tiver um planejamento estratégico que nos mostre aonde ela vai chegar, a gente não consegue. Aliás, pode até chegar, mas não aonde a entidade gostaria. Então, nós precisamos de ter um planejamento estratégico aprovado pela diretoria para poder nos nortear onde a gente deve chegar. Precisamos de fazer a elaboração do nosso plano de trabalho, sempre no exercício anterior. Então, agora, nós estamos em julho de 2018, a gente já tem que estar com os nossos projetos para 2019 em elaboração, com a definição clara do orçamento, quanto que a gente vai ter para realizar cada um daqueles projetos. Definir indicadores. Nós trabalhamos em entidades que nós falamos em serviços, e muitas vezes a gente tem dificuldade, porque a gente não tem quantidade de produtos para mensurar. Mas, se nós não tivermos os indicadores claros, nos mostrando se esses projetos estão andando, a gente também não consegue gerenciar com eficiência. Então, indicadores claros desses projetos, e também uma visão sempre muito firme, um foco em cima da prestação de contas. Porque na prestação de contas você vai dizer onde você realizou, quanto você gastou, e fazer essa apresentação do seu trabalho para a sociedade, que não adianta também trabalhar e não conseguir apresentar os seus resultados. Nessa linha de boas práticas de governança, que eu vou chamar, vou falar um pouquinho sobre isso, eu entendo que a gente tem que focar na ética, porque somente com essas virtudes que a gente ouviu o professor Ives falar agora há pouco, é que a gente vai conseguir ter transparência nos nossos processos, no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, tentar fomentar dentro das nossas entidades a importância da qualidade, de você ter certificação, que seja uma ISO, que seja alguma coisa que você possa escrever os procedimentos, porque muitas vezes você orienta seus funcionários, você chega num setor, define o que tem que ser feito, mas na hora que a gente vira as costas, o funcionário faz do jeito que está na cabeça dele. Então, sem os procedimentos estarem escritos, sem as rotinas estarem estabelecidas, a gente tem muita dificuldade em conduzir esse bonde. Então, a minha sugestão é que vocês busquem realmente escrever os procedimentos de cada setor,
que vocês administram. E o compliance que vem, que você precisa de estar o tempo inteiro comparando se realmente esses procedimentos que foram escritos estão sendo cumpridos da forma adequada, fazendo esse monitoramento e esse controle. Hoje, no Brasil, nós estamos passando por um momento que a sociedade clama muito por transparência. A gente tem os portais da transparência, que antes a gente não convivia com isso. Hoje a gente faz um pagamento, daqui a 2 minutos ele já está no portal, então a gente tem que ter todo redobrar o nosso cuidado da forma como a gente trabalha, com responsabilidade. Nós temos todos os regramentos legais para cumprir, mas não podemos deixar de acreditar nas nossas entidades, de sonhar junto com as nossas diretorias, porque eles também têm toda uma trajetória de lutas que os fazem chegar a uma presidência, que os fazem assumir a diretoria de uma entidade como essa, que a gente também tem que entender esse lado, que quando chegam querem realizar muito. Então, o nosso papel de fazer com que esses sonhos se realizem, né? Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a gente realmente, como Peter Drucker nos deixou esse recado, né? Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Então, as ferramentas de contabilidade estão aqui para nos ajudar, para serem nossos parceiros. Eles precisam de estar muito próximos para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho com responsabilidade dentro das nossas obrigações. Muito obrigada. O nosso próximo participante é o Dr. Ricardo, que vai falar sobre a importância da auditoria no ambiente das entidades associativas. Ricardo, fique à vontade. Vou dar uma ajustada aqui agora, né? Apresentação, aí. Bom, inicialmente, um bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço o honroso convite para estar aqui neste congresso, COGEA. Parabenizo todos que organizaram, a MCI, pelo convite e pelo brilhantismo do evento. Agradeço o convite e a participação com os amigos aqui nesse painel, muito me honra. De modo especial também ao pessoal da SBOT, que fez a indicação para que eu pudesse estar aqui conversando com vocês. A apresentação. Não, mas não. Bom, vamos, enquanto isso eu vou dando andamento aqui. Falar da auditoria e a importância da auditoria no ambiente das entidades associativas. Falar de auditoria, como foi trazido aqui depois da brilhante palestra do filósofo, da auditoria, da contabilidade, na véspera do Jogo do Brasil, eu vou realmente concorrer aí com um assunto talvez que está mais palpitante do que a própria auditoria. Mas eu diria para vocês, nesse cenário da auditoria, sobre 2 aspectos iniciais muito importantes para nós. A auditoria no sentido de proteção, segurança e continuidade. E como falou a doutora Elise aqui, continuidade, porque nós estamos aqui falando para dirigentes de associações. Eu trabalho, minha família está há 52 anos com entidades do terceiro setor.
há cerca de 20 anos, eu fundei a Audisa, uma empresa de auditoria, também para associações, fundações, igrejas. E o que a gente vê, além das questões de governança, doutor Elis, as dificuldades em dar sequência aos projetos, a segurança, mudar suavemente, eu diria, as mudanças de diretoria, de gestão. E a auditoria, ela também pode contribuir muito nesse processo. Quando nós falamos de entidades associativas, se nós olharmos pelo Código Civil, vamos enxergar ali pessoas que se unem para fins não econômicos. Muito simplista para a nossa prática. Na verdade, nós temos aqui nesse auditório as nossas associações, sociedades médicas, sociedades ligadas a áreas de pesquisa, de ciência, tecnologia, os mais variados campos de atuação. E mais do que dizer algo ou alguém que atua sem fins lucrativos, é o propósito que está por trás e a responsabilidade que temos para a manutenção e a segurança dessa entidade. E a auditoria, ela se insere nesse contexto à medida que, como bem falou a nossa doutora Elisa, aqui do Conselho Federal de Contabilidade, a integridade contábil, ou compliance contábil, passa pela auditoria. Muitas vezes a auditoria é vista até como um ônus, como uma obrigação a mais, mas hoje se percebe que um bom trabalho de auditoria promove uma conformidade contábil, não só das demonstrações contábeis, mas das demais informações, objetivando ali validar. E aí eu friso que é validar para quem? Validar para nós, dirigentes, para os associados, para o fisco, para bancos, fornecedores, funcionários, a comunidade de modo geral. Então é importante entender que validar as informações, as demonstrações, é algo que se ganha, agrega muito valor para a organização como um todo. E por que a auditoria também contribui, agrega ou ajuda as nossas organizações? Porque ao exercermos os testes de auditoria, nós vamos trabalhar com o ambiente contábil e de controles internos, fazendo ali testes que vão contribuir, entre outras situações, para evitar ou mitigar riscos, evitar fraudes ou até identificá-las, desvios ou erros que podem ser até simples, involuntários, mas que podem trazer danos para a organização e para os dirigentes. Então, o que nós percebemos hoje, que a auditoria passa a ser um elemento que contribui para o desenvolvimento e organização da entidade. À medida que ela procura orientar, testar e validar que a organização está adequada aos princípios, às normas e às leis, a entidade só tem a ganhar com isso. Então, um ponto que nós chamamos a atenção, muitas das entidades têm atividades meio, têm doações, têm convênios com o setor público ou empresas, desenvolve grandes eventos, tudo isso envolve receitas, despesas, tributação ou até mesmo a desoneração. E aí a auditoria, ela pode contribuir para verificar e atestar a destinação e a correta aplicação dos recursos e o seu reconhecimento e evidenciação, né, a demonstração, de acordo com as normas. Ou seja, fortalecendo a segurança daquilo que a gente faz. Nesse exercício prático, então, o que é que nós percebemos? A auditoria contribuindo para que a entidade, a primeira e talvez a mais importante norma, o próprio Estatuto Social. Aquilo que muitas vezes nós, e aqui eu falo não só como profissional do terceiro setor, mas também como dirigente estatutário, muitas vezes a gente entra numa entidade, assume uma condição de dirigente, de diretor, e sequer conhece o Estatuto Social daquela entidade. Sequer conhece ao que ela está sujeita, quais são os meus deveres, quais são as minhas obrigações como dirigente. Então, a auditoria entra, associada a outras práticas, a esse cumprimento de normas,
ajudando a prestação de contas, e aí a gente sabe o quão difícil é ainda o hábito da prestação de contas, da transparência. O nosso professor Ives aqui, na sua palestra inicial, muitas vezes a gente vê as pessoas falar de transparência, do deputado, do ente público, mas quantas vezes encontramos na própria entidade a resistência em comunicar direito, ou o medo, a preocupação até em transparecer da melhor forma possível. Então, a auditoria contribui muito com isso, e quando a nossa entidade ela tem padrões uniformes de contabilização e demonstração, ela agrega um outro valor, além do ganho técnico. Ela fica mais adequada para o processo de captação de recursos. Ou seja, eu proporciono demonstrações que têm comparabilidade, padronizadas, iguais às demais entidades, possibilitando, então, maior trabalho na captação. Um ponto muito importante e que tem trazido dor de cabeça para as entidades: as falhas de contabilidade fazem com que as entidades percam suas desonerações tributárias, ou a imunidade, ou a isenção, ou que não consigam ter o direito de exercer plenamente ali a sua desoneração tributária. Então, lembre-se, o principal ponto da imunidade ou da isenção tributária é a contabilidade, 100% das operações. Outros aspectos que nós vemos, e se vocês fizerem um bate-papo aí nos intervalos, vocês vão ver que tem aumentado, infelizmente, casos de desvios, aplicação indevida de recursos, pagamentos indevidos de receitas, falhas, às vezes, dos próprios controles, ou a diretoria estabeleceu uma norma, o conselho estabeleceu uma norma, mas na prática acontece diferente. Então, os testes de auditoria também ajudam que a sua organização possa ter maior segurança com as receitas, despesas e o patrimônio. Para quê? Para ter as melhores informações sobre as demonstrações contábeis. Então, a auditoria ela pode proporcionar aquilo que mais, de maior valor, talvez, tenha para a sua entidade em relação à sociedade, em relação aos doadores, apoiadores ou clientes, que é a acreditação. Saber que as informações prestadas estão validadas e sob padrões técnicos e éticos. Proteger a entidade, seus dirigentes, o patrimônio, o voluntariado, aquele que depende da organização. Hoje, temos visto alguns casos, processos, inclusive, na esfera não só civil, mas também criminal, recaindo a dirigentes de entidades, atingindo, às vezes, até o seu patrimônio pessoal. Então, é importante investirmos nesse tipo de regra. Proteger aquilo que talvez seja o que mais faz você conseguir recursos e associados para a sua causa, para a sua entidade, que é a imagem e a credibilidade das suas atividades, que você presta contas com modo transparente. Para quê? Para que a entidade continue na sua atividade organizacional e operacional de modo permanente. Já estou aqui, já estou vendo esse reloginho, faz um terror com a gente aqui. Então, aí ela vem e mostra uma plaquinha lá, mas eu estou aqui correndo. Eu finalizo aqui trazendo para vocês que a auditoria, ela e a Aldias acredita nas práticas financeiras e contábeis e o adequado fluxo de informações dentro de padrões técnicos e éticos. A contabilidade, ela é técnica, mas ela tem uma ética. A ética do profissional da contabilidade, a ética e a conduta da sua organização. E isso vão envolver outros dois aspectos que vocês têm que voltar para casa e repensarem. A prestação de contas, que é aquela vontade que eu tenho desde o primeiro momento, quando eu capto recursos, até a hora que eu realmente presto contas para todo mundo que me apoiou, como é que eu presto. E a transparência, que é a vontade, não é o discurso, é a ação
permanente e mostrar o que eu faço e faço bem feito. Muito obrigado e sucesso a todos e que o Brasil dê alegria para a gente no jogo de hoje. Valeu. Impressionante, 16 segundos ainda faltantes. Falou com muita propriedade, com conteúdo maravilhoso. A auditoria e contabilidade tem bastante relevância aí para o processo de gestão das associações. E sem mais delongas, também a gente convida o Dr. Bruno Boldrin para sua fala. Bom dia a todos. Eu tenho essa dura missão de antecipar o Jogo do Brasil, então eu vou tentar ser o mais breve possível no meu recado. Vou tentar contar uma historinha para vocês aqui, que é da ABRAID. A ABRAID é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, né? Órteses, próteses, materiais especiais e equipamentos, né? Vocês devem se lembrar, em 2015, o setor teve no meio de um escândalo chamado Máfia das Próteses. Acho que todo mundo deve ter se lembrado, fantástico, né? E eu fui contratado no final de 2016 para justamente fazer a reestruturação da entidade que tem como objetivo representar o setor, né? Então, eu vou falar um pouco da questão financeira, mas eu vou contar uma historinha com um escopo um pouco mais amplo, tá? Hoje a ABRAID é uma entidade que tem 25 anos, mais de 300 associados em 23 estados, então é uma entidade nacional, com uma responsabilidade enorme, 70% de empresas micro, pequenas ou médias, né? E aí eu vou depois chegar o porquê que isso impõe um desafio ainda maior. Faturam 5,5 bilhões ao ano, geram 13.600 empregos, né? Um dos desafios que nos foi colocado, vou completar 2 anos à frente da diretoria executiva da entidade, era justamente de reestruturar isso, reestruturar todo o papel que a entidade tinha, não só no setor de saúde, como também para a sociedade, né? E aí a gente definiu como um principal objetivo, né, depois de várias conversas com os associados, fizemos reuniões regionais em todo o Brasil, a gente identificou que a entidade não gerava mais valor para o seu associado. E acho que é para isso que as entidades hoje existem, né? Então, eu venho da área de relações governamentais, vulgo lobby, né, que é muito demonizado nos jornais. Então, o objetivo da entidade, eu acho que ela não é só defender o interesse do associado, ela tem que gerar o valor. E quando você tem uma entidade com 70% de empresas pequenas, pouco profissionalizadas, né, o desafio de gerar valor é maior ainda, porque muitas vezes o gestor daquela empresa, que é uma empresa familiar, é o pai, a mãe, o filho e por aí vai, ele tem muito aquela sensação de eu estou pagando a mensalidade e não estou recebendo nada físico em troca, que foi o que colocaram aqui no início do COGEA, né? É difícil você mensurar, a gente não vende nada, né, físico. A gente trabalha muito com serviço, com prestação de serviço. Então, a gente focou o trabalho, o principal objetivo de voltar a gerar valor para a entidade, né, que a entidade pudesse gerar esse valor para o associado, focando em 3 principais pilares, que já foram, inclusive, falados aqui pelos meus colegas de palco. Indicadores, então a entidade não tinha indicador de nada. Você sabia mal o que entrava no caixa e o que saía, só, mais nada, né? Então isso é gravíssimo. Se você não tiver o indicador de quantos ovos você come na sua casa por semana, você não sabe quantos ovos você tem que comprar no supermercado. Então, indicador é fundamental, né? Focamos muito em governança e gestão. Acho que é fundamental você ter o apoio do Conselho de Administração nas decisões, né? Então, ainda que a diretoria traga uma determinada pauta para a entidade, é importante que o Conselho valide aquilo, que ele esteja de acordo com aquilo. E aí, óbvio, trabalhar em gestão também. E, como eu disse, acho que é para isso que as entidades existem, produtos e serviços e representatividade. Então, se a gente não está gerando produto e serviço para o associado, ele não está vendo valor. Se ele não está vendo valor, ele vai sair da entidade, né? Eu até brincava com os nossos associados de que, e eu imagino que isso seja uma realidade, as pessoas, quando perdem os seus empregos, normalmente elas fazem redução de custos.
E elas normalmente vão priorizar aquilo que é mais importante. O nome já diz, priorizar. Então, por exemplo, a escola do filho, o plano de saúde, etc. Ela vai cortar aquilo que é supérfluo, né? Não que a entidade seja supérfluo, mas, em geral, o primeiro custo das empresas em momentos de crise que elas cortam são as associações, são as entidades. E como que a entidade se blinda desses movimentos, muitas vezes da economia e até mesmo da troca de gestão, né? Então, a gente tem que ter a gente optou por ter uma gama de produtos e serviços que atendesse o associado e que fizesse com que ele percebesse valor na entidade. E aí a gente, dentro desse foco, a gente estabeleceu algumas ações. A primeira delas foi a missão que o presidente, quando me contratou, falou: a primeira coisa que eu quero que você faça é auditoria na associação, porque eu não sei como que a associação está, financeiramente falando. Falei: opa, muito bem, vamos em frente, porque já foi demonstrado aqui a importância da auditoria e isso é fundamental. A gente, inclusive, mudou o estatuto para obrigar, né? Então, não é ao bel prazer do presidente de plantão ou do diretor executivo de plantão. Não, é obrigatório anualmente fazer auditoria na associação e prestar conta para o associado. A gente fez todo um processo ali de revisão de contratos e corte de custo. Isso é bastante interessante porque entidade, muitas vezes, como ela tem ela tem uma transição, muitas vezes, de, né, conselho e às vezes o próprio executivo, as coisas vão passando. E poucas pessoas, às vezes, se debruçam no detalhe para começar a olhar as contas, o gasto, onde que o dinheiro está indo. E muitas vezes fala: pô, a minha entidade não tem tanto recurso assim para investir num grande evento, alguma coisa assim. Depende, às vezes tem, basta que se faça uma gestão adequada dos contratos, dos custos que as entidades têm. Nesse caso, foi fundamental a gente fazer isso, né? A gente trabalhou não só nessa revisão de contratos, quanto também na inadimplência. Então, até aí, mais uma questão importante. O associado, muitas vezes, ele não via o valor, ele não pedia desfiliação da entidade, ele parava de pagar. Ele continuava associado, mas parava de pagar. E o passivo ia aumentando. E aí você faz o quê com esse cara? Né? Então, a gente chamou todos eles, buscamos fazer uma renegociação, uma demonstração de valor. Muitos deles saíram, é óbvio, um processo de transição e de reconstrução. A gente tem perdas, mas, enfim, trabalhamos dessa forma, né? E aí você cria um ciclo virtuoso, né? Então, à medida que você consegue gerar valor, que a associação que você está conduzindo ou que você trabalha, você consegue gerar valor para o associado, e mais do que isso, fazer com que aquele associado perceba valor nas suas ações, você consegue manter os associados que já estão e atrair novos, né? Então, isso é fundamental. Com isso, você tem um aumento de recursos, então você ganha capacidade em gerar mais produto, gerar mais serviço, melhor qualidade nisso. É óbvio que você precisa ter uma gestão eficiente desse recurso, né? Não basta você ter muito dinheiro em caixa e não saber o que fazer ou conduzir errado, né? E investir, como eu disse, reinvestir em ações, produtos e serviços. Então, é curioso porque hoje você tem uma dualidade, muitas vezes, na mentalidade de associações, né? Tem gestores e muitas vezes o conselho diz assim: não, a entidade tem que gastar todo o dinheiro porque ela é entidade sem fim lucrativo. Tem outros que já dizem: não, nós temos que guardar o dinheiro. Eu acho que nós temos que ter um meio termo, né? Até eu vou colocar aqui como importante, só para reiterar e já encaminhar para o final a minha fala. Bastante importante, tenham indicadores nas suas associações, de tudo. Tá? Busquem ter indicadores, porque isso é bastante importante para a gestão. 2, tenham um fundo de reserva. A entidade precisa ter uma segurança de alguns meses, alguns anos, aí é óbvio que cada entidade define o que é mais importante, o que é mais factível, ter um fundo de reserva justamente para quando houver as oscilações, tanto em número de associados, quanto em momentos que o país enfrenta de crise, né? Além disso, eu considero bastante importante uma estruturação de longo prazo. Hoje se pensa, na minha opinião, se pensa pouco nisso, né? E até a própria sociedade brasileira hoje vive um pouco disso. Não, o meu governo vai fazer isso em 4 anos, aí entra o próximo governante e diz: não,
esquece tudo que aquele governante fez, vamos começar de novo, fazer outras coisas. É importante você estruturar a entidade para que ela tenha perenidade. Então, independente se hoje sou eu diretor executivo ou o meu presidente, daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, pode ser que mude. Mas é importante que a entidade tenha a sua marca, tenha a sua reputação preservada e, obviamente, estruturada para crescer, né? E como até a professora Elis colocou, planejamento é fundamental, né? Principalmente na questão orçamentária. Então, a depender do tipo de estruturação que você vai fazer, isso impacta no longo prazo, em termos de custo. Então, você tem que saber bem o que está, né? Tem que planejar bem. E, principalmente, não só planejar, mas controlar e acompanhar continuamente. O plano que eu tracei está sendo bem executado? Está indo no caminho certo? Teve algum imprevisto ou não? E por aí vai. Aí você faz os ajustes à medida que você acompanha isso. É isso, eu quis só deixar um recado, contar uma breve história, estou à disposição para quem quiser conversar mais, e agradeço novamente o convite. Muito obrigado. A gente agradece ao Bruno por compartilhar esse case de sucesso dessa associação e traçar a importância, né, da análise contábil em parceria com a auditoria e a gestão eficiente. Na verdade, é uma continuidade de trabalho. A maioria das gestões tem um período determinado e que essa gestão, aliada às ferramentas utilizadas, que é o controle contábil, as análises contábeis, a auditoria de forma eficiente, a transparência e a ética nas informações da gestão, que possa ser um trabalho contínuo dos gestores do futuro e que seja uma prática perene de todas as associações, que seja uma prática contínua para trazer solidez e confiabilidade para os associados. Sem mais delongas, a gente agora vai convidar todos a se manterem nos lugares, que aqui vai ser exibido o Jogo do Brasil com o México, e a gente junto aí torcer por uma boa atuação do Brasil, tanto no futebol quanto nas questões políticas e econômicas, que eu acho que é bastante importante. Agradeço a todos, agradeço aos organizadores mais uma vez, aos nossos colegas que participaram aqui com brilhantes exposições e colocações. Professor Ives, muito obrigado, bastante inspiradora a sua palestra. Espero que a gente consiga depois conversar no intervalo, nada de jogo de futebol, prestar atenção na ética. E agradeço a todos e um bom evento para todos. Obrigado.